RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Turbo Mais Net. Dá-te tudo. Com o Turbo Max Mais Net diário por apenas 22 dobras, tens 60 minutos ou SMS e 200 megabytes de internet. Turbo Max Mais Net semanal por apenas 110 dobras, tens 300 minutos ou SMS e 1200 megabytes de internet. E com o Turbo Max Mais Net mensal por apenas 330 dobras, tens 1000 minutos ou SMS e 4000 megabytes de internet. Minutos, SMS e internet para todas as redes nacionais. Liga 19400, adere e dá mais power aos teus dias. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Muito obrigado Carlos Semedo Arzamiro dos Prazeres, a todos aqueles que do outro lado nos acompanham e têm estado aí a participar com os comentários. Vamos a um pequeno intervalo e já estaremos de volta com a resenha da semana. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação. Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população. Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Caros seguidores, de volta estamos depois deste pequeno intervalo. Damos aqui sequência à resenha da semana, analisando os principais assuntos que marcaram a semana em São Tomé e Príncipe. Temos aqui os nossos convidados Liberato Muniz, Carlos Semedo Arzamiro dos Prazeres e do outro lado os nossos seguidores. O nosso próximo tema: Governo prepara informatização do Sistema Nacional de Saúde. Tema esta questão. A verdade é que já vem há cerca de 10 anos, já houve várias tentativas, quem sabe desta nós esteja a chegar à solução para a resolução da situação de medicamentos no país. Liberato Muniz, como esta informatização pode ajudar o governo a lidar com esta questão de segurança, privacidade dos dados de saúde dos cidadãos, como pode-se lidar com garantir que os profissionais da saúde, especialmente em áreas rurais, com pouca conectividade, sejam incluídos nesse processo. Jonaldo, qualquer medida paliativa não resolve de todo
os problemas do país. O que o país precisa é que se estruture o país, é que se encontre uma linha de conduta de modo que as coisas funcionem com normalidade. Ou seja, informatizar os serviços dos hospitais, ou do registro notariado, ou da justiça, ou de negócio estrangeiro, ou de infraestrutura, é uma normalidade qualquer em qualquer governação. Então, isso para mim praticamente não é notícia. O que tem que ser notícia é ouvir que os hospitais, ou seja, que o Ministro da Saúde tem um projeto concreto para que daqui a 2, 3 anos os nossos hospitais tenham outras condições. E com pessoas sérias, com pessoas que querem trabalhar, com estrutura que funcione. Porque eu hoje, se for informatizar simplesmente para resolver o problema dos medicamentos, o que vai acontecer? Que alguém chega lá e avaria, por exemplo, o computador A, B, C ou D e rapidamente eu não tenho mais nada. O que nós queremos é uma estruturação. O que nós queremos é que as coisas se façam. E não pode ser só num setor. Veja só o que aconteceu no registro notariado. Gastou-se cerca de 500 mil euros para se informatizar todo o sistema. O que se notou? Que com uma chuva e por aí fora não houve precaução, não houve nada, e isso praticamente perdemos tudo. E o que quem foi responsabilizado? Ninguém. E o grande problema de São Tomé e Príncipe continua a ser esse. Então eu acho que se o governo quer informatizar, faz muito bem. Mas não me venham dizer que informatizar não vai resolver o problema. Eu só consigo resolver o problema quando eu tiver pessoas sérias, quando eu tiver uma linha de conduta, quando eu tiver um projeto concreto, quando eu souber efetivamente o que é que eu quero para hoje e para daqui a médio e longo prazo. Isto é que é governação. E é precisamente isso que nós não sentimos em São Tomé e Príncipe. Nós sentimos que quem chega ao poder, independentemente do partido que seja, resolve os seus pequenos problemas durante 2, 3 ou 4 anos e depois, quando um outro governo chega, tem que recomeçar. Então, o que se quer é um diálogo abrangente, não só dentro dos partidos, mas também fora dos partidos, com outros partidos da oposição. Que a oposição faça o seu trabalho, que a sociedade civil faça o seu trabalho e que se pressione para que as coisas funcionem. Veja só, eu ouvi falar, por exemplo, a senhora bastonária, da ordem dos médicos, e ela diz, até hoje, não há um... Bastonária não é? Fala da professora, da doutora Bem-vinda. Exatamente. Ela é do sindicato. Sim, do sindicato. E o que se sente é que até hoje o governo não parou para negociar, para dizer exatamente o que é que se tem hoje, o que se poderá ter amanhã e o que se poderá ter daqui a mais um ou 2 anos. E eu pergunto, por quê? Então, se nem isso é capaz de se fazer, para que vai servir a informatização? Ela clamou, já há algum tempo atrás, para que se tomasse medidas concretas em relação aos vendedores ambulantes. O que se fez? Praticamente nada. Ou seja, nós estamos num país de faz de conta. E esse país de faz de conta prejudica quem quer ver São Tomé e Príncipe crescer. Quem vê todos os jovens, que é a base sustentável do país, a sair de São Tomé e Príncipe sem esperança de um dia regressar. E é isso que não pode continuar a acontecer. E, então, para isso, nós não temos que pensar só num setor ou outro setor. Temos que pensar em todo o setor, numa estrutura que faça o país crescer. É isso que nós precisamos com muita urgência e é nisso que os governos têm que pensar para o bem de São Tomé e Príncipe. Porque, veja só uma coisa, mesmo que os partidos, o MLSTP, não tivesse pedido para que alguém fosse explicar na Assembleia, era uma obrigação praticamente da própria Assembleia, de todos da Assembleia, solicitar para que isso acontecesse. Isso não acontece por quê? Porque não há uma estrutura de futuro. Há uma estrutura de salva-se quem puder, e isto não pode. Muito obrigado, Liberato Muniz. Arzimiro dos Prazeres, de que forma será garantido que esta informatização beneficie diretamente a população, especialmente os mais vulneráveis, em vez de apenas modernizar o sistema administrativo? Essa é uma boa questão. Portanto, acho que já começou coxo. Devia ter-se feito uma sondagem,
uma apreciação de que realmente os utentes precisam e necessitam para aí poder-se então encontrar sujeitos e substância para se criar um mecanismo desse. É verdade que no tempo atual é bom que a gente acompanhe as tecnologias do momento, que tudo seja informatizado, mas lá está, como disse o Liberato, se os homens que vão trabalhar com esses instrumentos não tiverem capacidade, não tiverem estrutura mental suficiente para que assim que esse objeto dê o fim que desejamos, é a mesma coisa que nada. Nós temos informatização de muita coisa aqui, temos governança por online, o que é, como eles chamam isso, há mais de 5 anos ou 10 anos se fala governação online, e está tudo na mesma, não há nada, não há um passo para frente, não há uma coisa que se diga, não, evoluiu isso aqui. Portanto, para mim é mais um ato no meio de muitos que se tenta criar, que vai talvez dar mais a possibilidade deste ou aquele poder usufruir da atividade que ele vai reservar como um posto de trabalho do que propriamente toda a coletividade. Porque se fosse uma coisa séria, tinha que se fazer como se faz, por exemplo, o recenseamento que hoje está a acontecer. O recenseamento da população envolveu toda a gente e está a correr bem, porque todos nós sentimos engajados nisso. Então, tudo que seja feito apenas por 2, 3, 4 cabeças e que é uma coisa para todos nós, mas que não abrange a população, os utentes, vai ser mais um instrumento. Eu espero que não seja isso, mas não vejo não perspectivo muito boa coisa para além de ser mais um instrumento do Estado que vai ficar por aí. E espero que, mesmo com essa falha na gênese, que eles aproveitem para encontrar formas de resolver o maior cancro no sistema de saúde santomense, a falta de medicamentos nos hospitais. Se esse sistema informático já contribuir para minimizar ou mesmo erradicar essa falha, pronto, então aí já retiro o que disse. Obrigado, Arzemiro dos Prazeres. Dr. Carlos Semedo, podemos considerar esta medida como a solução para a situação de falta de medicamentos no sistema de saúde? Claro. Meu caro amigo, nem é uma medida, nem nunca será uma solução. Os 200 ou 300 ou 400, eu ouvi o Liberato dizer que se gastou 500 mil na chamada modernização e informatização do sistema de registros e que por uma simples chuva, por falta de incúria ou de cuidado e que ninguém foi punido até agora, nada funcionou e tudo estragou. Portanto, Jornaldo, como é que num país onde não há reagentes, onde não há gás, onde não há uma injeção, um país onde não se tem um comprimido para salvar, para meter debaixo da língua, para salvar um doente cardíaco, ou água potável para limpar uma grávida, até água não potável para limpar o chão e criolina para desinfetar, se vai falar estupidamente em informatizar. Informatizar o quê? Você vai informatizar o quê? Onde é que estão os medicamentos? Isso é mais uma das manobras do Patrício. Vocês estão habituados a isso. Quando há uma crise, o senhor vai encontrar uma solução, que é uma solução típica da solução do Mosso-Cata. Patrício é o Mosso-Cata da governação portuguesa. Anda a rabiar de um lado para o outro, anda a agitar, anda no meio do terreno, a divertir o pessoal. Porque o pessoal deixa-se enganar por isso. Está toda a gente a falar na informatização do sistema de saúde por controle dos medicamentos. Meu caro amigo, o controle dos medicamentos passa, como agora disse Arzemiro, e Liberato acaba por concluir, pela roubalheira nacional instituída. Eu atrevo-me a dizer, e eu tenho provas disso, começa pelo ministro, pelo próprio ministério, pela forma como compram os medicamentos, por onde vão comprar os medicamentos, pelos agiotas intermediários, que eu sei quem são. Se o senhor primeiro-ministro tiver a coragem de dizer, Carlos Semedo, eu não estou a propor para trabalhar, venha investigar. Nem é o Procurador-Geral da República, nem é nenhum destes juízes que não fazem nada. Garanto-lhe, Jornaldo, que em 15 dias tem um relatório completo sobre quem rouba, onde se rouba, por que se rouba, como é que os medicamentos vão estar na rua. É isso que falta. Não é sistemas informáticos. E nós estamos habituados a isso. Patrício propôs o Dubai. Patrício propôs internet gratuita. Patrício propôs a informatização dos tribunais. Patrício propõe tudo. Patrício até propõe, você ouviu o discurso dele,
que as alfândegas deixem passar frigoríficos, um frigorífico, 2 frigoríficos, um carro para fazer a vidinha. Mas o que é que se faz? Está a perceber? Meu caro amigo, isto da informatização é mais o xiloli de Patrícia. É a puitaria daquele histriónico, mentiroso, porque nem vai informatizar. Não vai informatizar. Eu não tenho dúvidas que não vai informatizar. E é mais uma forma de contratar uma empresa qualquer portuguesa, ou outra, ou agora turca, que vai fingir que fornece computadores que são obsoletos para gastar 100 ou 200 ou 300 mil, sem concurso público, sem contrato, e esses 200 mil euros estariam em éter, estariam melhor, porque, de facto, controlado por uma pessoa como. Portanto, jornal é uma fantochada. Eu recuso-me a discutir esse problema como um problema sério. É mais uma das coisas não sérias daquele senhor. E toda a gente vai atrás disso. Eu agora vou introduzir outra coisa. Eu já introduzi a puitaria nacional, já introduzi as lagaias e os lupuiês, já introduzi, efetivamente, o xiloli da Rosema, agora é o moço cata do governo. Que é isso que Patrício faz. E não digo mais para não me aborrecer mais. Obrigado pela palavra que me dá. É tudo uma fantochada. Muito obrigado, doutor Carlos Semedo. Não seria esta informatização um meio também para garantir um melhor servir à população? Não. Ronaldo, isso poderia ser... O doutor Arsemiro, que está aí permanentemente, como já referi, e mais permanentemente do que eu, diz-me que o tal e-governance, que é uma coisa que seria teoricamente muito boa, uma central de compras uniformizada, jornal. De facto, em Portugal, neste momento, a fraude sobre os medicamentos, a fraude das farmácias e a prisão dos farmacêuticos, a prisão de médicos e a prisão de políticos levou a que, de facto, hoje, a forma do Serviço Nacional de Saúde controlar, hoje em dia, eu se quero um medicamento daqueles a que, obrigatoriamente, eu tenho que ter benefícios de redução. Eu compro insulina, que custa 17 euros cada coisinha, mas eu sou obrigado a requisitá-lo numa plataforma chamada SNS, não é? E essa plataforma, quando eu peço, vai ter diretamente um organismo do governo, que vai diretamente para o meu médico, e aquilo sai-me por menos de 1,40 €. Eu tenho esse benefício. E isso sim, jornal, beneficiaria e em muito. Mas olha, num país onde não há técnicos capazes de implementar um sistema. Jornal, o problema não está efetivamente na informatização. Eu entendo que gastar-se neste momento 100, 200, 300 ou 400 mil euros, quando não há medicamentos para salvar uma grávida, quando não há uma botija de oxigênio para salvar uma pessoa com enfisema pulmonar, quando não há sequer, não é, um reagente para se fazer uma análise, é um absurdo. Portanto, não beneficia a população nenhuma, jornal. Nenhuma. É a mesma história que aquele xiloli, aquela puitaria da reconstrução da Estrada Nacional. Eu filmei tudo isso e a minha cara está aqui dada. Eu escrevi para o Banco Europeu de Desenvolvimento, escrevi para o governo holandês, que Patrício depois acabou por contornar o sistema e tentar obter algum financiamento, e filmei aquilo tudo e vou dizer, vocês continuam a financiar a corrupção, e vou escrever para o Parlamento Europeu, eu sou São Tomense e tenho esse direito, porque estão a financiar a corrupção. As estradas foram realmente, jornal, eu para terminar, as estradas foram adjudicadas por um valor que neste momento o senhor mete uma empresa que está punida pelo Tribunal de Contas, é uma empresa que não concorreu à adjudicação inicial, tá? Mudando a personalidade jurídica desta empresa, não é? E estão a receber dinheiro em que, ouça-me uma coisa, mais de 60% vai para o bolso deles e o resto é para fazer aquela idiotice que está a ver, não é? Por toda a marginal de São Tomé e Príncipe. Portanto, temos que ter a coragem de dizer as coisas como são. E eu vou continuar a dizê-las como são. Portanto, jornal, é mais uma fantochada sem concurso público de computadores obsoletos, de sistemas que não vão funcionar, quando esse dinheiro poderia beneficiar, isso sim, respondendo à pergunta que você me está a fazer, as grávidas, as crianças doentes, comprem medicamentos com esse dinheiro. Mas fiscalizem as compras e não deixem que se roube.
Estando isso cumprido, não é? A nossa população seria beneficiada. Muito obrigado, Dr. Carlos Semedo. Arsemiro dos Prazeres, gostaria de comentar sobre? Não. O que eu Posso tinha que avançar dizer para o sobre isso Liberato? Sim, Liberato. Não, simplesmente para dizer o seguinte: uma informatização do nosso sistema de saúde ou de outras instituições, desde que devidamente estruturado para funcionar com pessoas competentes para o fazer, claro está que seria bem-vindo. E é isso que hoje se faz em muitos países. Mas o que não se pode é que, perante um problema grave, em que a base não está resolvida, em que aquilo que é o problema sustentável não está resolvido, nós dizermos que vamos informatizar. Não. E não é só informatizar o sistema da saúde, é tentar encontrar uma estrutura para o país de modo que ele funcione e com pessoas à altura para que ela possa funcionar. E é aí sim que nós podemos tirar grandes mais-valias no sentido de controlar melhor o medicamento e não só tudo quanto entra no país e que é gerido e é considerado como uma coisa pública, a coisa que o governo gera para a população. É nisso que nós queremos. E neste momento, o que eu sinto é que isso não existe, e eu dei o exemplo do registro. Fez-se algo, gastou-se muito dinheiro, mas ele praticamente não resolveu o problema, e quando aconteceu o problema, ninguém esteve à altura de responsabilizar os outros. Inclusive, este é um dos grandes problemas que nós temos em São Tomé e Príncipe. Sai governo, entra governo, e ninguém é responsabilizado por aquilo que prejudica gravemente São Tomé e Príncipe. Eu acho que isso deve ser resolvido o mais breve possível. Obrigado, Liberato Carlos, ou melhor, Liberato Muniz. Arsemiro dos Prazeres. É uma observação. As pessoas o doutor Carlos Semedo estava a se referir à puitaria, vindo de puita. Muita gente está a confundir com uma outra palavra. É só isso. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Só meio minuto. Agradeço ao Arsemiro, não sei, as pessoas pensam que eu estou a insultar. Não, eu não estou a insultar, nem estou a dizer mais geneira. Eu estou a parodiar, a brincar, mas muito seriamente, Jonaldo, obrigado por me dar essa explicação, e Arsemiro, obrigado por ter feito e por ter chamado a atenção. Eu referi-me a puitaria, como diz. Quer dizer, eu estou a pegar a dizer que é uma paródia, é uma brincadeira, que não é a puita, é aquela brincadeira que vocês sabem, né? Uma doce peixe com banho, não é que o nosso grande, não me lembro do nome do nosso cantor que faleceu prematuramente, imortalizou nessa música que nós conhecemos. Portanto, quando falo em puitaria, estou a querer referir-me que é uma coisa não séria, é mais uma forma populista de Patrícia vir lançar poeira para os olhos, criando todo acordo com o Liberato, porque se o sistema funcionasse, como já vos expliquei, o Sistema Nacional de Saúde, Liberato Muniz, levou à prisão de vários agentes, intermediários falsos e de várias farmácias e farmacêuticos. Controlou-se, de facto, a prestação dos medicamentos, beneficiou-se a prestação. Mas em São Tomé e Príncipe, Liberato, é como disse Arsemiro, é como Liberato também já diz, basta que chova, basta que alguém bloqueie um dos computadores e ficamos sem nada disso. Bom, só para rematar, nunca quis insultar ninguém, eu refiro-me ao Xiloli, eu refiro-me à puitaria nacional como forma de governar desse moço-cata, não é? Que é o moço-cata do governo, que não faz outra coisa senão dançar no meio da arena para as pessoas se divertirem. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação. Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população.
Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.